que hoje o presidente, nessa agenda pública no centro da capital paulista, deve ser questionado sobre o que aconteceu ontem no Congresso, a votação acelerada, que foi pautada sem que o governo tivesse conhecimento, a votação para derrubar os decretos do governo para reajustar o IOF. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa reportagem de Brasília. É o João Pedro Melo que está com a gente, Magê? É? Oi, João, tudo bem? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nessa questão do IOF desde bem cedinho, porque já tivemos repercussões, né? Esse assunto é um assunto, obviamente, que mexe bastante com a nossa audiência por uma série de questões. O primeiro ponto é porque dizem que o Congresso deu um recado claro ao governo e também a alguns ministros do STF de que não serão aceitas propostas que aumentem tributos para o bolso dos brasileiros. Só que essa é uma proposta que, na avaliação de alguns parlamentares aliados ao governo federal, vai exatamente contra esse argumento. Por quê? No mesmo dia em que ela foi aprovada, a gente teve do outro lado a própria Câmara, o Senado também, aprovando um projeto que aumenta o número de parlamentares dentro do Congresso Nacional, saltando de 513 para 531. E aí, alguns parlamentares aliados do governo dizem que essa questão não é cortar na própria carne. E é isso que tem gerado muita repercussão. Hoje mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em que ele disse o seguinte, que há 3 alternativas sendo estudadas pelo governo com relação ao IOF nesse momento. A primeira é deixar como está a situação. A segunda é judicializar esse tema no Supremo Tribunal Federal e a terceira é fazer um novo corte de gastos. E aí, segundo ele, esse corte de gastos pode gerar uma espécie de efeito cascata dentro do Congresso. Por quê? As emendas parlamentares deixariam de ser pagas. E, obviamente, isso não agradou o Congresso Nacional. O Congresso ontem, destacou que essa votação do IOF foi feita exatamente porque Hugo Mota não gostou de estar com a faca no pescoço, ou seja, o governo tinha ameaçado já cortar as emendas e ele, por não gostar dessa situação, colocou esse tema em votação. E é um tema que entra em votação, que é aprovado, diante de um momento em que, teoricamente, o Congresso não teria votações, porque a gente está naquela semana das festas juninas e essa é uma semana que não tem muitas atividades no Congresso Nacional, mas Hugo Mota conseguiu reunir os parlamentares para essa votação e, consequentemente, por ter reunido esses parlamentares, conseguiu também aprovar esse tema relacionado ao aumento do número de deputados. Então, são 2 propostas que, na teoria, não têm nada a ver, mas, na prática, estão andando praticamente juntas, exatamente porque os parlamentares aproveitaram uma questão para fazer o chamado toma lá da cá. O fato é o seguinte, é que o aumento de parlamentares ainda não tem uma data para ser sancionado, ou se vai ser de fato sancionado pelo presidente Lula, e sobre o IOF, o próprio presidente Lula disse que ele vai entrar na negociação, vai conversar com Davi Alcolumbre e Hugo Mota para tentar retomar o diálogo e evitar que o governo sofra novas derrotas. E por que a gente fala de derrota? Porque parlamentares da base, ou se a gente não pode dizer base, parlamentares que são de partidos que têm ministérios, acabaram votando contra o governo nessa sessão de ontem. E exatamente isso é o que preocupa. Está querendo reaver aí a questão dos ministérios, podendo, inclusive, trocar algumas pastas. A ver o que vai ser feito, viu, Joel e Aninha? Mas, por enquanto, essas são as repercussões aqui na capital do país. O caso está quente demais ainda, né? Valeu, João. João, um abraço, viu? Obrigado, querido. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais. Tchau. GG tá aí na